Olá, eu sou Mara Luque, você está no canal My News e este é o Diálogos, um programa que não quer treta, mas um debate com gente que está preocupada com os desafios futuros do país. Hoje nós vamos falar sobre o que quer a ala progressista no Brasil. Quais são as demandas atuais desse espectro político? O PT está perdendo a hegemonia da esquerda no Brasil? O que representa a volta de Lula à disputa presidencial? Ele conseguirá construir uma coalizão vencedora? Na busca da convergência, quais são as prioridades? A articulação é fundamental. É possível uma coalizão como a alemã, que une as três cores de um semáforo, o vermelho do Partido Social Democrata, o amarelo do Partido Democrático Liberal e o verde, lógico, dos verdes, aqueles que estão fortemente preocupados com os desafios do clima? É sobre isso que nós vamos falar logo depois da vinheta. Para essa conversa, nós chamamos dois craques em Brasil, em esquerda e em mundo. Dois pernambucanos, ex-petistas e nomes que estão muito antenados na revolução progressista no mundo e no Brasil. Cristóvão Buarque foi reitor da Universidade de Brasília, foi governador do Distrito Federal quando criou o Bolsa Escola, uma espécie de avô do Bolsa Família. Também foi ministro da Educação no primeiro mandato de Lula e foi reeleito nas eleições de 2010 para o Senado com mandato até 2018. Quando o assunto é educação, ele é autoridade. É um nome historicamente ligado à ala progressista da política brasileira. Maurício Randes é advogado, foi do PT de 1990 a 2013. Exerceu 3 mandatos de deputado federal pelo PT, cuja bancada foi líder. Criou Justiça Cidadã, que descentralizou a assistência judiciária quando foi secretário da Justiça em Recife, uma iniciativa vencedora do Prêmio Gestão Pública e Cidadania. É autor de diversos livros, entre eles A Era Lula, Desenvolvimento, Democracia e Cultura Política no Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no My News, sejam muito bem-vindos. Uma coalizão, como eu falei, uma coalizão como a alemã pode ensinar alguma coisa para a ala progressista brasileira ou não podemos comparar os dois países? Vamos conversar com você, Maurício, que está estreando aqui no My News. O senador vem sempre aqui, inclusive no Diálogos. É uma alegria muito grande estar aqui no Diálogos, no My News, com você, Mara, com este exemplo de homem público que é o senador Cristóvão Buarque. Eu penso que o que está acontecendo na Alemanha é algo que deveria iluminar todas as forças progressistas no mundo inteiro. Até no momento em que nós ainda vivemos um ascenso, pelo menos uma presença muito forte da autocracia, dos movimentos de direita, nesse novo ambiente polarizado que é vivenciado em vários países. Essa eleição permitiu que juntássemos a força da justiça social, principal bandeira do Partido Social Democrata alemão, do Olaf Scholz, os verdes, né? Então a ideia da sustentabilidade e o empreendedorismo, a principal bandeira do Partido Democratas Livres. Então essa coalizão eu acho que promete muito, porque ela vai procurar harmonizar, e no documento de 170 páginas que se seguiu as negociações para a formação da coalizão, eles colocaram alguns objetivos muito concretos para realizar a harmonia desses 3 valores, Mara. Então, por exemplo, a ideia de antecipar as metas de redução de gás carbônico. As metas agora para 2030 ter 80% de energia renovável. Antecipar as metas e aí a preocupação também com o desenvolvimento de inclusão digital, de melhoria, de atualização da rede de internet do país, que tinha ficado um pouco defasada. Então, a combinação também vai ter uma elevação do salário mínimo para todos os trabalhadores alemães em junção do Partido Social Democrata. Ou seja, junta aí empreendedorismo, sustentabilidade e justiça social. Isso pode ser rebatido, pode ser replicado em outros países. No caso do Brasil, Mara, eu diria que é mais do que uma necessidade, porque nós temos uma parte da esquerda brasileira que envelheceu,
que não soube se abrir para os temas da educação como ela é hoje, no mundo que reclama inclusão digital. Ela não soube se abrir para os desafios da sustentabilidade e ela não soube se abrir para a percepção de que a intervenção estatal exagerada, ela, na verdade, produz efeitos adversos ao pretendidos. Então, o repensar da ideia progressista ou das forças de esquerda num país como o Brasil tem que ser com mais estudo, com mais teoria, com mais capacidade de dialogar com o seu próprio povo e também com as experiências que estão sendo bem-sucedidas em outros países. O caso da Alemanha é emblemático, mas temos também o caso de Portugal. É verdade, né? Senador, você que conhece tão bem o Congresso brasileiro, enfim, conhece tão bem o PT, conhece tão bem as esquerdas, o senhor acha possível uma coalizão como essa aqui Eu não estou nem falando da geringonça portuguesa, vamos lá, vamos ver uma coalizão como essa alemã, que reúne esses três espectros? Essa pergunta é possível, ela pode ser colocada de mais de uma maneira. Uma é dizer, você acredita que vamos conseguir fazer isso? Eu aí, sinceramente, tendo a dizer que não. Por um certo pessimismo, não por uma base concreta. Um certo pessimismo decorrente da dificuldade de pôr juntos no espectro político as forças contraditórias. Até mesmo forças tão parecidas quanto PSDB e PT, cuja única diferença é como usar o Estado, eu acho difícil, por muitos objetivos pequenos, menores. Agora, se você pergunta é possível no sentido de desejável, eu acho desejável no sentido de que se não fizermos isso, se não repetirmos aqui uma espécie de geringonça ou esse pacto alemão no Brasil, entre, sobretudo, PT e PSDB, com mais alguns outros, tanto os pequenininhos como alguns grandes, nós vamos passar décadas em um processo de decadência, não mais crise apenas. Agora, supondo que a gente vai conseguir, e depende muito das lideranças, por isso eu acho tão bom essa conversa que se fala entre Lula e Alckmin. Eu acho que precisa do Kassab também nessa conversa, pelo menos. Se a gente consegue isso, eu acrescento duas coisas ao que os alemães estão fazendo. Um é confiança. A Alemanha passa confiança ao mundo, o Brasil não. Então nós temos que ter um pacto pela estabilidade monetária, pelo equilíbrio fiscal, pelo respeito às normas jurídicas. E o segundo é a educação, que também a Alemanha não precisa, nesse momento, ter como um propósito fundamental, porque eles têm um bom sistema educacional. Nós não temos. Então nós precisamos colocar educação e confiança. E, obviamente, emprego e luta contra o quadro de pobreza que o Brasil tem. É isso. Eu creio que é absolutamente desejável, necessário, e temos que ter esperança que as lideranças políticas brasileiras vão ter o bom senso e a grandeza de fazerem acordos desse tipo. O colunista do Valor Econômico, Bruno Caraza, escreveu esta semana que o PT perdeu cerca de 6 milhões de votos de 2002 a 2018. E esse vácuo foi ocupado pelo crescimento de PSB, PSOL, Rede e, com a candidatura do Ciro Gomes em 2018, também o PDT. O PT está perdendo a hegemonia da esquerda? A volta do Lula poderá recuperar esses votos? Senador, vamos começar com você. Para mim, a esquerda é que está perdendo em geral. O Ciro também, o PDT também. Eu tenho usado a expressão ex-esquerda, a esquerda do passado. Nós deixamos de ter sintonia com a opinião pública, com o povo, com os desejos, e deixamos de apontar para o futuro. Nós caímos, à esquerda, na nostalgia. Nós continuamos trabalhando com os princípios de décadas atrás. Continuamos trabalhando com a ideia de que a taxa de natalidade está alta, que a longevidade continua baixa e por isso não precisa fazer reforma da Previdência. Continuamos defendendo todos os privilégios que esse país tem e que não é a direita só que defende.
Continuamos sem levar em conta a modernização tecnológica que leva à inteligência artificial e à robótica, e precisamos enfrentar isso não barrando, mas como compensar os seus defeitos. Não percebemos que o mundo ficou global, Ciro Gomes não percebeu ainda, e, portanto, acredita em protecionismo, acredita em isolamento nacional, acredita que a gente pode manipular a taxa de câmbio, taxa de juros, sem levar em conta o resto do mundo. Essa esquerda ficou para trás. E o PT é o principal partido dessa esquerda, portanto, ficou para trás. É mais do que perder voto, é ficar para trás. Porque voto a gente recupera, mas ficando para trás não recupera. Não tem sentido falar em esquerda nostálgica. Esquerda ou sintoniza com o futuro, ou não é esquerda, é ex-esquerda, é a esquerda do passado. Mas, senador, eu noto muitas vezes nos discursos de esquerdas e no palanque dos candidatos de esquerda, e você citou o Ciro Gomes, e aí eu vou chamar o Maurício para essa conversa, deputado, porque você leu o livro, eu li, não sei se o senador leu o livro do Ciro, quer dizer, ele coloca coisas ali que não... Ele coloca coisas ali que não representam uma coisa tão do passado, assim. Ele aponta coisas para o futuro. Eu vou dar um exemplo. Ciro e Mauro Benevides, eles têm uma história de Mauro Benevides Filho, que é o economista dele, tem uma história de compromisso fiscal. Mas isso a gente não vê na hora, na fala, no próprio nome, desenvolvimentismo, o título do livro, enfim. Você não acha que tem muito do discurso para esse eleitor, como diz o senador, da ex-esquerda? Com você, deputado. Oi. Eu penso que Ciro tenta no livro dele, né? Eu também concordo contigo, Mara. Tem alguns pontos que a gente concorda. Ele faz uma reflexão sobre a previdência, ele faz uma reflexão sobre a necessidade de ter objetivos de desenvolvimento, ele ratifica um compromisso com a necessidade de ter equilíbrio fiscal, mas ele ainda eu acho, caudatário, prisioneiro de uma visão de excessiva intervenção do Estado, uma certa mitificação, achar que o Estado pode resolver tudo com um ato de vontade política, e, portanto, ele não transcende ao nacional desenvolvimentismo, que foi a base do próprio partido dos trabalhistas, do PDT. Então, eu acho que não só Ciro, e nesse livro ele não consegue superar isso, mas a maior parte da esquerda institucional brasileira. O PSB, acho que é um partido também com um programa muito atrasado. Acho que o PT não conseguiu também reciclar. Espero que nessas negociações para construir uma ampliação da frente, Lula possa incorporar visões e reflexões teóricas de outros segmentos, que não apenas, por exemplo, no campo da economia, como alguns temem que ele apenas ouça aqueles economistas que formularam a fracassada nova matriz de política econômica. Mas Lula, nos seus 2 mandatos, deputado, ele não fez a nova matriz econômica, pelo contrário. É verdade. Sobretudo o primeiro, a política econômica dele foi de compromisso fiscal, enfim, a política econômica dele não teve nada a ver com a política econômica do PT, né? Sobretudo o Lula 1. Né? Então, nós esperamos que ele tenha essa consciência no Lula 3, que venha a acontecer, que ele tenha consciência de ter a responsabilidade da macroeconomia, mas ele pode incorporar, por exemplo, algumas sugestões que estão sendo feitas por André Lara Rezende. Eu acabei de ler o livro dele, muito bom, Consensos e Contrassensos. Não que eu acredite que nós poderíamos ou deveríamos, enquanto país, aplicar a moderna teoria monetária, que diz que essa preocupação com o equilíbrio fiscal, ela é secundária. Eu acho que ela é muito importante. Então, eu tenho uma divergência de fundo com André Lara Rezende, mas acho que alguns inputs que ele traz nesse livro, Lula poderia aproveitar. Por exemplo, é possível, sim, pactuar com a sociedade, nós vimos agora na pandemia, e você ter alguns investimentos do Estado, eu não chamaria nem despesas, para fazer uma revolução educacionista, por exemplo, para fazer um grande programa de inclusão digital. Então, se a gente conseguisse mecanismos para fazer isso, a gente poderia ter um pouco de heterodoxia
nessa questão do equilíbrio fiscal. Agora, eu acho também que para fazer isso, era preciso enfrentar as razões do desequilíbrio fiscal brasileiro. E quando eu vejo Ciro falar, por exemplo, ele fica achando que é apenas a taxa de juros. Não, a taxa de juros é apenas um instrumento de política monetária para controlar a inflação, que é aplicada no mundo todo. Então, muito mais mexer, Mário, eu acho, Cristóvão, mexer com a estrutura do Estado. A estrutura da despesa pública no Estado hoje, ela não permite o investimento na infraestrutura, na inclusão digital, na economia verde e na educação. Então, é preciso, sim, quebrar algumas barreiras do corporativismo e daqueles setores que se apropriaram do Estado brasileiro. E essa apropriação, ela foi por dentro, pelas castas do funcionalismo, inclusive pelo Poder Judiciário, e a gente viu também essa apropriação por aqueles setores empresariais que conseguiram, por exemplo, lá no governo Dilma, conseguir a redução tributária. Então, era uma coisa muito aleatória, e ela chamava, não, temos que ter uma política industrial, que é algo que também me preocupa no discurso de Ciro e no próprio livro dele. Ele acha que formular uma política industrial vai ter uma magia e o Brasil vai se desenvolver. Eu acho que nós deveríamos rever a estrutura das despesas do Estado brasileiro para que haja mais investimento nessas áreas que eu falei, e nós precisamos, portanto, quebrar essa apropriação do Estado brasileiro por interesses corporativos de dentro e de fora. Então, nem vejo isso no PDT, não vejo isso nos principais economistas identificados com o PT, não vejo isso no PSB. O pessoal fica muito mais apenas formulando algumas políticas sociais que são necessárias, mas não tem uma proposta de conjunto para o Brasil. Então, eu penso que a esquerda brasileira ela está ainda muito pouco amadurecida um desafio teórico e prático que precisa para reconstruir o Brasil. Nós precisamos reconstruir o Brasil depois dessa tragédia bolsonarista. Depois da tragédia do que foi a nova matriz de política econômica de Dilma Rousseff e o próprio governo dela. Então, foram duas tragédias que nós precisamos aqui, na minha opinião, deveríamos fazer uma frente ampla dos progressistas e todos os setores que quisessem participar dessa tarefa de criar uma agenda mínima com objetivos estratégicos imediatos, até com compromisso de não ter reeleição. Faria uma frente ampla, uma agenda mínima de reconstrução nacional. E isso faria bem ao Brasil, que é o mais importante. E, sem dúvida, também faria bem a essa esquerda que, como Cristóvão diz, muitas vezes ela não se atualizou e ficou com um slogan de esquerda, mas com práticas que não são transformadoras como a esquerda de verdade deveria querer. Eu diria mais. O Ciro, mesmo quando ele fala em futuro, ele propõe ferramentas do passado. Não vai dar para construir o futuro com ferramentas diante da globalização, da internet, da robótica, da crise ecológica que impede o crescimento continuado, que impõe limites ao crescimento. O Ciro fala, e o assessor dele econômico, em equilíbrio fiscal e até em equilíbrio da Previdência, mas expulsou a deputada Tabata. O Ciro foi um dos principais na expulsão da Tabata, porque votou por uma reforma da Previdência absolutamente necessária. Então, eles continuam pensando com a ferramenta do passado. Na linha do Maurício, eles não entenderam que o Estado, como está aí, e a gente sempre vai precisar do Estado, mas ele se esgotou. Moralmente, ele é hoje corrupto, ele não está corrupto, nem esteve corrupto no tempo do Lula apenas, ele é corrupto, as empreiteiras estão dentro dele, ele próprio é como se fosse uma empreiteira ineficiente, ele se esgotou pela ineficiência, gasta muito mais do que é preciso para prestar os serviços ruins que presta. Esse Estado tem que ser absolutamente reformulado. A gente não vê essa proposta na chamada, no PDT, nessa esquerda, nessa visão dos anos 50. Um dia desse eu assisti a palestra de um dos assessores econômicos do Ciro, e a impressão que eu tinha era de que eu estava assistindo a defesa de tese de mestrado de economia na UNB 50. Nos anos 70, ou 50 até. Eu não vi a relação disso com a realidade do mundo e do Brasil. Nós precisamos, e aí sim eu falo do Lula, nós precisamos de um grande pacto na linha do que o Maurício falou. E o Lula, com todos os seus defeitos, e eu sou um que posso falar de defeitos, ele tem uma psicologia política do pacto, que aliás é característica de líder sindical.
pactuar com o capitalista o tempo todo para tirar o máximo proveito para o salário. Então eu não acho impossível o Lula vir com essa ideia do pacto. Vai precisar perder o rancor, vai precisar perder relações com grupos que aí sim que é a dificuldade. Os grupos que ficaram com Lula na hora que ele foi preso, massacrado, esse grupo, que é a atual nomenclatura do PT, é que está ao redor dele. Vai ser difícil, por um lado, ele se livrar da solidariedade que ele tem que ter com aqueles que o apoiaram. Ao mesmo tempo, ele não vai ganhar nem governar. Não vai governar com essa nomenclatura. Só para diminuir teu pessimismo, que é meu também, mas uma informação que eu queria trazer aqui para partilhar com o Mário e contigo e com os nossos, as pessoas que estão nos seguindo, os internautas, é que eu conversando outro dia com alguns desses da nomenclatura, da burocracia, a turma mesmo da cúpula da burocracia, tem um instinto de sobrevivência imenso, e eu perguntei para eles, vocês acham que seria viável se houvesse disposição de um partido como o PSDB, uma composição com a candidatura de Lula, o PSDB indicando o vice? E a resposta de dois deles para mim foi, se isso for necessário, nós estamos prontos a fazer. Então eu faço a pergunta a você e a Mara, vocês acham que Alckmin, embora ele vá sair do PSDB, mas vocês acham que tem futuro e qual a simbologia de uma eventual aliança Lula e Alckmin para 2022? Eu respondo, tem uma simbologia muito importante. E, nesse sentido, seria bom para a primeira parte da equação, que é a aliança para vencer. Mas eu pergunto, não é mais aliança, é a coalizão para governar. Verdade. Nessa hora que começa a ficar difícil. Porque esse pessoal, por exemplo, é a favor de juntar-se ao Alckmin para ganhar a eleição. Mas quando for discutir, vocês aceitam diminuir o tamanho do Estado? Reformas, né? Vocês aceitam as reformas que o Brasil precisa, porque a CLT já caducou, eles aí vão começar a recusar. E quando a gente sai dessa nomenclatura para o lado sindical, do serviço público, sobretudo, aí fica mais difícil ainda. Por exemplo, a reforma que a universidade precisa, eu não acredito que ela seja viável através dos sindicatos dos professores das universidades. Não acredito, sinceramente. Está estrutural na mentalidade deles a ideia de que o único problema da universidade é falta de dinheiro e não falta de vigor transformador e de compromisso com o futuro e a sociedade. Então, eu sou otimista que o Lula é capaz de construir esse pacto pelo jeito dele, pela capacidade dele. Inclusive, pela liderança que ele tem sobre esse grupo, ao qual ele deve tanta solidariedade, é verdade, mas que ele é capaz de convencer. Nesse sentido, eu sou otimista. E por isso, Mara, como foi no primeiro mandato Lula e até na Carta aos Brasileiros, né? Quando ele fez a Carta aos Brasileiros, ele mostra um poder ali de articulação de fato muito grande. Como foi até 2008, quando vem a crise mundial, lá do das hipotecas das hipotecas, e que ele caiu na ilusão da marolinha. Em vez de perceber que tinha que ter um ajuste ali, tinha que ter. E podia ter usado muito bem a desculpa. Do PT, né? Foi um dos negacionismos da esquerda. São muitos negacionismos. A esquerda tem, eu acho que hoje tem mais negacionismo na esquerda do que no Bolsonaro. A diferença é que do Bolsonaro negacionismo na ciência hard, ou do PT na aritmética. Acha que 2 mais 2 pode dar 5 nas finanças públicas, acha que a globalização é uma invenção. Até hoje tem muitos que acham que a crise ecológica ainda é uma invenção do imperialismo para impedir o crescimento no Brasil. Muita gente de esquerda ainda acha isso, agora que está se convencendo. Mas você tem razão, é possível. Agora, por isso, Mara, que eu digo aqui afoitamente no seu programa, eu acho que nós deveríamos nos unir todos para fazer um plebiscito, Bolsonaro e os outros. E eu acho que o nome hoje que tem condições de liderar isso, com todas as suas qualidades e efeitos, é o Lula. É o presidente, ex-presidente, o companheiro, chame como quiser, Lula. É o único. Os outros, eu não vejo nenhum dos outros com capacidade de unificar. O Lula é difícil conseguir unificar em torno ao Lula, mas os outros é impossível. Não vão conseguir. Outra vez, não vamos ser negacionistas. Vamos agora ver o lado. Se você não é negacionista, tem que reconhecer que a grande força está no Lula e no PT, com todos os seus defeitos. E aí pensar o seguinte, em 26,
a gente briga com Lula e com o PT. Agora, a gente briga com Bolsonaro. Então, nesse quadro que vocês estão colocando, quer dizer, essa colocação que o Maurício fez sobre a não reeleição pode ser um ponto, o fim da reeleição pode ser um ponto importante para construir essa coalizão, não? Mas não basta isso, até porque muitos vão dizer, com a idade do Lula, que é mais novo que eu um pouquinho, é natural que ele fale que não quer reeleição. Uhum. Tem que ter outros pontos também. Tem que trazer o que fazer com a Amazônia, tem que trazer o que fazer com a educação, Uhum. tem que trazer o que fazer para a estabilidade monetária, para a inclusão digital. E a reestruturação do Estado. E a reestruturação do Estado. Tem que trazer outros pontos. Eu queria aproveitar esses pontos que você está colocando, senador, e perguntar o seguinte: o jornalista Fernando Moraes, ele conta na biografia do Lula, recém-lançada, que após ler um livro na prisão, ele pergunta a um dos advogados o que é essa história de pauta identitária. Numa coletiva à imprensa em Brasília, há cerca de 3 meses, depois do pior leilão da Agência Nacional do Petróleo, o presidente Lula passou batido pelo tema ambiental. Na verdade, ele repetiu alguns dos velhos chavões e ele está se mostrando desatualizado em relação a essas demandas. O fato da principal liderança do partido estar por fora de temas tão importantes nesse campo político sugere que o PT pode ter envelhecido, e aí foram momentos emblemáticos que sugerem essa ex-esquerda, como você coloca, senador? Sugere que o PT envelheceu, mas não só o PT. Uhum. PT, PSOL, PDT, PSB, todos nós, vamos nos colocar nisso também, que nos consideramos de esquerda, nós envelhecemos. Sabe por quê? Porque o mundo avançou mais rapidamente do que a nossa madurez, da nossa capacidade de entender e de formular alternativas. Até porque, senador, a gente está às voltas ainda com problemas de desigualdade muito sério, de fome, com o próprio problema da eleição do presidente Bolsonaro. Isso, mas nós estamos trabalhando o problema da desigualdade do mesmo jeito de antes. O que é que o Lula ainda pensa? A desigualdade se resolve pelo crescimento econômico, com o que os economistas chamam trickle down. A renda se distribui. Falso. Só tem um jeito de quebrar a desigualdade. É não imaginar que vai quebrar de um dia para o outro e dizer o caminho é a educação de qualidade para todos. Quando todos tiverem boa educação, primeiro a produtividade cresce e a renda social. E segundo, a disputa por essa renda se dá de uma forma decente. Então ele não entendeu ainda isso. Não consegue entender que não é na economia que a gente vai resolver a desigualdade, é na educação e nos serviços sociais. A própria ideia de renda mínima é uma visão antiga. Eu sei que nisso eu estou muito sozinho. Eu quero dar uma renda para que o trabalhador trabalhe para produzir o que ele precisa. Por exemplo, colocar saneamento em todas as casas. Um programa de saneamento que emprega e dá saneamento. Pagar a condição que a criança vá à escola, como a Bolsa Escola fazia. A renda ou a bolsa tira da penúria, da comida, mas é a escola que vai distribuir a renda depois. Essa visão nova de como enfrentar a pobreza, a esquerda não entendeu. A esquerda continua entendendo a redução da pobreza como uma questão de aumento de renda. O Brasil já teve milagres de aumento da renda e não reduziu a pobreza. Não entendeu ainda que a inflação é o pior instrumento de concentração de renda. Nada é pior para aumentar a pobreza do que a inflação. A esquerda não entendeu ainda. Ainda acha que é possível gastar mais do que se arrecada. E aí, o próprio livro que o Maurício falou, do nosso, que eu considero um gênio, que fez o Real, mas ele está errado quando ele diz que é possível gastar mais sem provocar inflação, se gastar mais em investimento e não em custeio. No Brasil, o investimento não gera retorno pela lentidão como ele é feito. Então, se não gera retorno, o aumento de gasto cria pressão inflacionária. Não entendeu que nós não temos uma capacidade de gestão capaz de aplicar tão bem o dinheiro, além do que dispõe, para investimento que vai gerar uma renda que vai impedir a inflação. Nós não temos essa capacidade de gestão. Própria educação. Você gastar mais do que arrecada em educação, cria inflação. Que a educação é um investimento que demora muito a dar retorno, não dá retorno imediato.
Mas só para resumir, eu acho que ficamos para trás nos instrumentos para enfrentar os problemas. E está difícil convencer essa esquerda de mudar o seu instrumento, até porque ela se viciou e porque ela é beneficiada de muitas coisas. A esquerda, politicamente, quem a esquerda tem, se beneficia do aumento de gastos do Estado e não se prejudica tanto com a inflação porque consegue reajustes salariais. É o povo que realmente paga pela inflação. Olha, a gente está caminhando para o fim, mas eu tenho mais duas perguntas. A primeira é, como é que um governo progressista lida com o Centrão? Eu acho que se alguém tivesse essa fórmula, né, Mara? Mas eu arriscaria alguns inputs, Cristóvão. Primeiro, a sociedade brasileira, mesmo quando ela foi votar nessa tragédia que foi Bolsonaro, ela estava votando querendo mudança. Ela apenas achava que, para mudar, tinha que varrer quem estava no poder, o PT e todos os demais. Mas os brasileiros que não foram incorporados, a maioria ainda não vive num país, não vive decentemente num país desenvolvido, eles querem mudança. Então, eu acho que a primeira coisa de um governo progressista que venha a ser eleito, eu vou votar em Lula, tenho a expectativa que tem Cristóvão Buarque, que Lula se supere, embora ele tenha dado alguns sinais muito preocupantes, né, quando ele defende controle social da mídia, quando ele é leniente com Nicarágua, a ditadura lá, a autocracia de Ortega. Mas eu tenho esperança que ele receba os influxos neste ano que vai decorrer até a eleição, e, sobretudo, para governar, ele sabe que tem que fazer alianças mais amplas e que ele incorpore algumas das preocupações teóricas de outros setores da sociedade, que não da burocracia do PT. Mas eu penso, portanto, que a fórmula, Mara, de um eventual governo Lula seria, primeiro, realizar mudanças profundas, nessa linha aí que Cristóvão falou, que eu toquei aqui também. E segundo, é a capacidade de um diálogo que não seja necessariamente um suborno. E aí a gente fala o Centrão, mas o Centrão é um conglomerado amorfo. Você pode fazer algumas alianças com partidos que são teoricamente identificados com o Centrão e tentando viabilizar uma direção para o país. Se essa direção do país tiver aceitação da sociedade, alguns desses partidos vão votar com as propostas de mudança que um presidente como Lula possa endereçar ao Congresso Nacional em 2013. Então, eu não acho que é intransponível, embora eu não seja negacionista, para deixar de reconhecer que o sistema político brasileiro hoje é um dos problemas do Brasil. Porque tem um sistema partidário, tem um sistema eleitoral que alimenta essa autocracia dos partidos, e lá atrás foi cometido um erro muito grande, que foi um fundo partidário, um fundo eleitoral bilionário, e que aumentou o poder das burocracias dos partidos. Ora, se as burocracias dos partidos aumentam o seu poder, elas influem mais no parlamento. E elas estão se beneficiando do atual estado de coisas, então elas resistem à transformação do sistema político partidário que o Brasil precisa, já que a maior parte de nós, né, concorda que um dos obstáculos ao desenvolvimento brasileiro hoje é o seu sistema político. Eu posso responder ainda? Dá tempo? Claro, não, a gente quer ouvir a sua resposta. Eu acho, Mara, que tem dois centrões. Tem um centrão populista, que diz eu topo qualquer coisa, desde que eu ganhe voto. Tem o outro centrão corrupto, que diz eu topo qualquer coisa, desde que eu ganhe dinheiro. Esse centrão corrupto, eu acho que um governo sério não deve se relacionar. E eu acho que tem um bom número do centrão populista, que quer ganhar voto. O que o governo tem que fazer é chegar para eles, olha, nós precisamos de aprovar tal proposta, tal emenda orçamentária para construir escolas. Agora você vai dizer o nome da escola. A gente vai botar uma placa dizendo que foi você que deu o dinheiro. Mas vai ter que ser escola. Não traga aqui outra coisa. E nem você vai escolher a empreiteira que vai construir. Nós vamos escolher por uma maneira republicana. Então eu acho que tem um centrão populista, cívico até, que é capaz de vir para um projeto desde que ele ganhe voto. Esse dá para conversar e é importante que converse. E não tem porquê o cara que está no poder querer tudo. Não vai botar o nome em todas as escolas, não vai dizer que só foi ele que fez. Vamos dividir os louros do que a gente conseguir. Agora, o centrão que quer ganhar dinheiro do Estado, aí esse não tem que conversar, porque aí nega a própria proposta que a gente tem. Mas eu não acho que a maioria do centrão é corrupta por dinheiro. Eu acho que eles são interesseiros em votos.
Bem, para a gente terminar, eu queria pedir a cada um de vocês uma sugestão, uma opinião. E a gente nem falou aqui ainda, né? Quer dizer, nem vai dar para falar porque o tempo está acabando, então eu queria que vocês considerassem isso na resposta, que nessa coalizão nós falamos aqui do Alckmin, nós falamos do Lula, nós falamos do Ciro, não falamos da Marina, que é o grande nome dos verdes no Brasil. Eu acho que ela, nas discussões da corrida presidencial para 2022, eu acho que ainda não consideram Marina como candidata, ela não se colocou como candidata, pelo menos não ainda, mas acho que como uma representante dos verdes, enfim, ela é um nome importante. Então, nessa coalizão, quer dizer, indo num caminho de uma coalizão onde você teria nomes mais liberais, enfim, nomes mais à esquerda, e os verdes, o que vocês diriam que falta, o que precisaria, qual é a sugestão, qual é o conselho que vocês dão para quem está aí fortemente nessa disputa? Olha, você trouxe um ponto muito bom para mim. Eu confesso que eu estava meio sem conversar com a Marina, sem procurar. Foi ótimo você ter alertado. Agora, eu acho que a Marina é fundamental. Entretanto, a Marina ainda está com muito rancor pelo que ela sofreu em 2018. Marina foi muito massacrada pela campanha do PT lá na Dilma e depois no Haddad. Então ela tem que perder isso. Ela perdendo isso tem que se aproximar, a meu ver, do Lula. E o Lula tem que ter a compreensão de que Marina é talvez a nossa melhor representante internacional do movimento ecológico, de sustentabilidade. Não tem nenhum nome no Brasil, mesmo alguns cientistas, com o prestígio da Dilma. Eu nem sei se tem tanto voto ainda aqui, mas no mundo, aquilo que eu falei, confiança, Marina passa e a gente precisa tê-la nessa aliança que você falou, nesse pacto que se vai fazer, não só para a aliança de governar, mas com a aliança de ganhar e coalizão de governar. Marina tem que ser trazida como elemento fundamental. Mas, senador, isso vai exigir do ex-presidente Lula, porque o que o PT fez com Marina foi muito grave, foi muito feio. Então, quer dizer, vai exigir do presidente Lula uma ação dele em relação a ela, né? Quer dizer, vai ter que partir dele, não dela, porque o que fizeram com ela foi muito feio. Foi muito feio, mas ela tem que manifestar que está aberta para isso. Hoje muita gente acha que ela está fechada para isso, que não quer conversa por esse lado. Eu já disse, o Lula tem que perder o rancor e nós todos que sofremos com o PT também devemos perder o rancor. Rancor nesse momento só em relação a Bolsonaro, porque não é rancor pessoal, é rancor cívico. A minha sugestão também é essa, é que a crise do Brasil é tão grande, essa eleição é tão estratégica, e ninguém teria o direito de ficar dizendo, olha, você jogou uma bola de gude em mim, você deu uma badocada em mim. É hora de olhar para o retrovisor. Eu acho que a gente tinha que olhar para frente. E quem está numa situação de mais força política, a essa pessoa deve ser cobrado o maior gesto político. Então, se Lula lidera as pesquisas, eu acho que ele deveria alargar o número de pessoas que ele está ouvindo, às vezes dá a impressão que ele está ouvindo só aquela nomenclatura mais próxima da cúpula do PT, e essa nem sempre está aberta para esses novos fluidos que a sociedade demanda de todos nós. Então, acho que Lula deveria alargar o seu ciclo de consulta, acho que ele precisaria fazer um triplo pedido de desculpas, já que a gente falou do caso de Marina, e eu vivenciei isso, porque eu era coordenador geral da campanha presidencial dela, junto com Neca Setúbal, na parte do programa de governo, e eu vi a coisa imoral que foi feita contra Marina, aquela propaganda insidiosa e mentirosa na televisão. Então, eu acho que Lula deveria fazer esse pedido de desculpas específico para Marina, mas 2 pedidos de desculpas, e aí ele desarmaria uma parte da sociedade que ainda tem resistência a um apoio mais amplo a um candidato como ele. O primeiro seria reconhecer que no seu governo houve sim muita corrupção, né, que a Petrobras foi assaltada, e pedir desculpas, e se comprometer que num terceiro eventual governo, ele criaria algo como um conselho de combate à corrupção,
aqui ao lado dos canais mais burocráticos do TCU e da ouvidoria, da Controladoria Geral da República, tivesse um conselho, à semelhança do que ele criou para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no seu primeiro governo. Criaria um Conselho de Combate à Corrupção, e aí ele, como candidato, diria, olha, este conselho vai, com participação da sociedade civil, todos os seus segmentos, fiscalizar o presidente, sua família, seus ministros e seus diretores de estatais. Então, essa seria uma primeira aproximação, primeiro acerto de contas para poder criar a confiança que Cristóvão fala, e que no próximo governo vão se repetir esses erros. E uma segunda desculpa e também um compromisso, era que não vai realizar uma política econômica como aquela que ele apoiou de Dilma Rousseff. Você disse, Mara, muito bem, ele não praticou no Lula 1, no Lula 2, Cristóvão lembrou, ele praticou meio por força da crise do Lehman Brothers de 2008, das hipotecas, mas que no eventual governo Lula 3, ele não praticaria por convicção e por composição. O que é que está fazendo agora o Olaf Scholz na Alemanha? Não está fazendo uma composição programática com o Partido dos Democratas Livres e com o Partido Verde, e não está incorporando sugestões do programa de governo? Então, eu acho que caberia... Inclusive, respeito a teto de gastos, né? Exato, se comprometer respeito ao teto de gastos, que é a nossa principal âncora para combater a inflação, faria esse ajuste de que não repetiria uma nova matriz econômica, que respeitaria, você disse muito bem, Mara, teto de gastos, ou seja, uma política econômica, macroeconômica responsável, e se comprometeria também a reestruturar o Estado brasileiro para que ele tenha eficiência para investir em educação, em tecnologia, em sustentabilidade ambiental, ou seja, mudar realmente a estrutura do Estado brasileiro. Se ele assumisse esse duplo compromisso, se ele fizesse esta dupla autocrítica, ele viabilizaria, se não uma ampla aliança, que a gente sabe que é muito difícil de acontecer já para o primeiro turno, mas uma ampla aliança para a governabilidade. E aí eu acho, sim, por isso eu vou votar nele, eu acho que Lula tem ele como animal político que é, com a experiência política que tem, ele tem capacidade de aceitar alguns inputs que não eram o seu instinto original. Eu lamento que ele poderia ter aproveitado esse período que ele ficou recluso, poderia ter estudado mais, podia ter... Eu senti que eu tinha essa esperança, Mara e Cristóvão, que ele saísse desse período tendo estudado mais, tendo refletido e estudado. Porque não basta você refletir com os inputs que você já tem. Para você refletir bem, você precisa receber outros inputs. E os inputs não podem ser só na telinha. Tem que ter seu estudo organizado, disciplinado. Eu esperava isso, mas ainda tenho a esperança que ele, sendo eleito presidente, ele vai conseguir incorporar algumas das preocupações de outros setores com quem ele vai precisar dialogar para garantir a governabilidade e, portanto, eu acho também, como Cristóvão arremato, que ele é o candidato que está mais bem posicionado para isso. Eu vejo nos que estão tentando uma terceira via, que ainda está muito pulverizada, uma atitude um pouco negacionista. É dizer, olha, eu nego que Lula tem mais condições de fazer uma ampla coalizão para reconstruir o país. Isso é um certo negacionismo. E aí muitos ficam também com um certo negacionismo ao dizer, não, eu não cogito a hipótese de um diálogo com Lula porque são dois extremos, como se o bolsonarismo e o lulopetismo fossem a mesma coisa. Não são. Até porque o lulopetismo governou 12 anos e não atentou contra a democracia. Então, é um certo negacionismo daqueles que estão tentando construir uma terceira via. Mas é o direito de cada um. Então, que nós tenhamos, pelo menos, a capacidade de não inviabilizarmos uma aliança para o segundo turno, para não correr o risco de Bolsonaro ganhar, e, sobretudo, um pacto para a governança nos próximos 4 anos, para enfrentar esses problemas nacionais que já são conhecidos de todos. Não dá para Lula vir no governo 3 com a mesma forma que ele repetiu o governo de Dilma, que foi aquele fiasco que foi. O que eu acho interessante no semáforo alemão é que as principais causas, né, estão mantidas ali, quer dizer, os socialistas com a justiça social, o compromisso com a justiça social, os verdes, o compromisso com a questão ambiental, e os liberais falando, tudo bem, a gente quer isso também, só que vocês não vão, vocês vão ter que manter o compromisso fiscal. E o Olaf falou, olha, nós vamos fazer e vamos manter aqui o teto fiscal alemão. Como aliás, quem fez isso foi Gerhard Schröder. Mara, você lembra, quem fez equilíbrio fiscal na Alemanha foi Gerhard Schröder.
do Partido Social Democrata Alemão. Uma vez eu participei de uma reunião com o Eduardo Campos. Mas é verdade, mas você pega os governadores... Ele disse, eu sabia que ia perder a eleição. Mara, o Gerhard Schröder disse para Eduardo Campos, e eu estava nessa reunião, ele disse, eu sabia que ia perder a eleição, mas a Alemanha ia quebrar se não fizesse isso. Veja que consciência. Não, mas você pega os governadores petistas, por exemplo, Camilo Santana... Rui Costa, os governadores petistas têm um compromisso fiscal, estão fazendo uma gestão fiscalmente responsável, inclusive com investimento. Mas esse é um outro problema. Esse é um outro diálogo, porque o PT também não dá muito espaço para esse pessoal aparecer, né, senador? Camilo Santana, por exemplo, foi reeleito com 80% dos votos e o PT nem tinha uns para ele, né? Precisa saber se o discurso do voto que eles fazem é o mesmo da que eles praticam, né? Eu temo que eles digam uma coisa e façam o certo. E aí não educam o eleitorado. Eles tinham que dizer na campanha, mas na campanha prometem gastar e depois tomam a posição correta, responsável de não gastar. Mas você falou aí dos 3 sinais. Agora, o que eu sonho mesmo é algo mais utópico. Eu sonho que os liberais, rígidos nos gastos, defendam o social, que os sociais defendam o equilíbrio fiscal e que os verdes defendam um modelo econômico que seja capaz de respeitar a ecologia, crescer e proteger o meio ambiente. Este é o desafio. O que é que os uniria ideologicamente e não apenas um pacto político momentâneo, entendeu? Por enquanto é um pacto político. Isso que você falou é quase um poema, senador. Nossa, isso é lindo! Eu fico muito contente que você ache. O meu sonho é ser poeta um dia. Olha, tá aí, tá autorizado a escrever essas coisas, porque isso é quase um poema. Vai chegar o dia disso. Isso, Cristóvão, é o que está sendo montado lá na Alemanha. Vamos torcer. Mas por enquanto está do ponto de vista de uma aliança política, não de uma aliança ideológica comum. Tá entendendo? Observe, eu entendo o seu ponto, mas observe que eles botaram no compromisso, todas as políticas de governo vão incorporar essas 3 vertentes. É verdade, eles estão caminhando para isso. Todos. Então, o jeito que está lá do Partido Verde, a Ana, que vai ser a ministra das Relações Exteriores, ela vai defender um aceleramento, né, do combate ao aquecimento global, mas sem estourar o orçamento, ou seja, ela assumiu esse compromisso. Olha só, a produção está aqui brigando comigo, porque eu já estourei todos os tempos, e eu vou aproveitar esse poema do senador para a gente encerrar, mas agora, realmente, trazer 2 pernambucanos para uma conversa é pedir para passar o dia inteiro conversando. Não, uma conversa precisa de um teto para Pernambucano. Eu já terminei. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada, espero revê-los sempre aqui no canal. É sempre muito bom conversar com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Adorei. Vocês que ficaram com a gente aqui até agora, muito obrigada pela companhia. Se gostou dessa conversa, compartilhe com os amigos. E aqui no My News é assim, a gente não gosta de treta, a gente gosta de diálogos. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.